Desenho. Início do modelado. A modelagem é a característica do desenho que define os volumes a partir da luz, utilizando a monocromia. Este trabalho de valorização consiste em situar uma gama de cinzentos suficientemente completa para modelar as formas a partir da sua representação plana e fazer com que estas adquiram volume. Para o trabalho de valorização e modelagem, é necessário dispor de um estojo de desenho onde se incluam todos os meios e sistemas. Este estojo deve conter lápis de diferentes durezas e qualidades. Os de tiza branca, de sépia ou sanguínea, de grafite pura em barra, de carvão prensado e carvão, e uma completa gama de tizas cinzentas e de cor térrea. Também tem de se dispor de outros elementos que intervêm no desenho, como as borrachas e os fuminhos. Utiliza-se papel de desenho de grão médio para a execução dos diferentes exercícios que se apresentam a seguir. Quando se observa um objeto, pode ver-se que as sombras são tons diferentes de uma mesma cor, que gradualmente se tornam mais escuros em função da quantidade de luz que o ilumina. Dependendo da pressão que se exerce sobre o papel, com o lápis obtêm-se diferentes graduações que podem ir do cinzento mais claro ao tom mais escuro. Com o lápis como meio de desenho, podem obter-se diferentes tons na escala de cinzentos apenas com um simples esfumado. O resultado, como se pode observar, é um conjunto de sombras e luzes com que se podem criar as formas e volumes dos objetos. Um simples exercício ajudará a compreender este processo, que se inicia representando sobre o papel as diferentes gamas de cinzentos que correspondem aos diferentes tons de luz e de sombra de um modelo. Com um carvão, traça-se uma forma circular onde se efetuará a valorização da maçã. Com o cabo do carvão plano entre os dedos, traça-se um tom escuro com a máxima pressão. A primeira valorização é a diferença de tom entre o preto e o branco. Para realizar a modelagem, passa-se suavemente o dedo sobre a mancha que diferencia as duas zonas de luz, a escura e a clara. Deste modo, modela-se a sombra em redor do ponto de luz. Equilibram-se os fortes contrastes entre as zonas de luz e de sombra, aplicando no fundo um cinzento médio. O último processo do trabalho de modelagem consiste em aumentar o brilho da zona mais iluminada. Para isso, recorre-se à borracha. É conveniente praticar a técnica do degradê com o esfuminho. Primeiro, traçam-se várias manchas com carvão, tizas e sanguínea sobre um papel aplicando o cabo plano. Depois, com o esfuminho, esfrega-se o final da mancha, continua-se em zigue-zague e estende-se o tom, dando como resultado um degradê. No processo de valorização desta garrafa, utilizar-se-á uma combinação de sanguínea e carvão para estabelecer uma diferença de tons.
Desenha-se e mancha-se a sua forma consanguínea. Em seguida, traça-se a zona de sombra com o carvão. Termina-se o exercício fundindo ambos os tons com os dedos. No exercício seguinte, praticar-se-á o que foi aprendido até agora. Estes limões serão trabalhados com carvão e sanguínea. Encaixa-se primeiro a forma das frutas, e depois inicia-se a linha definitiva com um traço fino e seguro. Desenha-se a sombra nas frutas, exercendo uma forte pressão com o carvão. A sombra posterior projetada é representada dando um tom mais escuro. Com a ponta do dedo, esfumam-se suavemente as sombras mais escuras. Para terminar, realçam-se suavemente com a sanguínea as zonas que devem ser mais escuras. Agora vai fazer-se o mesmo exercício com maçãs, utilizando carvão e tiza branca sobre papel de cor. Inicia-se o encaixe, muito importante para realizar um bom desenho, traçando as linhas principais da forma das maçãs. Aplica-se o carvão marcando as principais zonas de sombra. A parte mais iluminada não se cobre. Também se desenha a sombra projetada das frutas com um tom cinzento mais escuro que o do interior. Com a ponta do dedo, esfuma-se o carvão no interior das maçãs, deixando um contraste mais escuro na zona inferior. Com a tiza branca, pinta-se todo o enquadramento das frutas que agora aparecem isoladas. Dentro da fruta, aplica-se um forte impacto de tiza branca na zona de maior luminosidade. E termina-se este exercício realçando algumas sombras com o carvão. É importante ter em conta que se entende por valorização a interpretação de cada zona tonal com diferentes graus de cinzento.
A modelagem funde e modela as diferentes zonas valorizadas com cinzentos. Para aumentar os brilhos, utiliza-se a tiza branca em papéis que sejam de cor. Para realizar manchas e traços no processo de modelagem, podem utilizar-se o carvão ou o lápis.